Olá, pessoal, tudo bom? Vamos conversar agora sobre a administração pública indireta, certo? Então, como é que ela nasce? De onde surge a administração pública indireta? O que acontece? Quando a administração pública direta, ela tem a necessidade de descentralizar, ou seja, criar entes, ela descentraliza. E aí, nesse momento de descentralização, que ela vai criar os seus entes, ela criou a administração pública indireta, certo? Então, entenda aqui comigo, qual é a diferença básica, né, para você entender, da descentralização para a desconcentração? Ah, professora, eu já sei, é porque a descentralização cria entes e a desconcentração cria órgãos. Beleza. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. E a personalidade jurídica das duas, entes e órgãos, é a mesma? É da mesma forma? E a capacidade processual, como é que fica? Quem é que tem capacidade processual e quem não tem? Então entenda o seguinte, não é só porque a administração pública descentraliza que ela cria entes e ela desconcentra e cria órgãos. Então existem mais diferenças, né? Existe muito mais areia aí nessa praia. Então veja aqui comigo, entenda o seguinte, quando a administração pública ela desconcentra, que ela cria o órgão, aquele órgão continua fazendo parte da administração direta. Ou seja, aquele órgão não tem capacidade processual. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Está aqui o seu corpo. O seu coração, ele tem capacidade processual? Ai, não, professora. Claro que não. Pergunta de gente doida, como é que meu coração tem capacidade processual? Ele pode processar alguém? Não. Tá certo? O seu fígado pode processar alguém? Não pode. Então, aquilo que está constituído em você, isso é só para você entender, pelo amor de Deus, vai colocar isso em prova, não é só para você conseguir entender, compreender. Então, aquilo que faz parte da administração direta, ou seja, na criação dos seus órgãos, quando ela desconcentra, que ela cria o órgão, aquele órgão está ali vinculado à administração direta. Ele não tem capacidade processual. E a personalidade jurídica dele é a mesma de quem o criou. Ou seja, a minha personalidade jurídica, o meu CPF, vamos colocar assim, tá certo? A minha personalidade jurídica, se for de direito público, o meu órgão é de direito público, certo? Então não vai ter uma personalidade jurídica diferente, vai ter a mesma do órgão que eu criou, da pessoa que eu criou, certo? Entendi? Isso é o órgão. No caso do ente, não. O ente é como se você tivesse um filho, você tem o seu filho ali. Então você pode processar alguém, se tem capacidade processual, beleza. O seu filho, mesmo bebezinho, ele tem capacidade processual? Tem. Professora, como é que um bebê tem capacidade processual? Tem, em vários tipos de processo, tá certo? O que você mais conhece, fica muito mais claro para você visualizar na sua mente, é o quê? Quando o pai ou a mãe não está provendo os alimentos ao filho, ele naquele momento tem capacidade processual, só que ele vai através de um representante, mas é em nome dele. Os alimentos são para o bebezinho, não é para o pai ou para a mãe, tá? Então, algum deles, ou o pai ou a mãe, algum genitor vai representar o bebezinho, mas o pedido é para ele, é dele, então ele tem uma capacidade processual, tá? Eu tô querendo falar isso para você conseguir entender. Então, vamos dizer que ele é de uma casa, ele vai ter lá no nome dele, desde bebezinho, um bem, uma casa. Ele é obrigado a pagar o IPTU. Professora, que absurdo, como é que um bebezinho vai pagar o IPTU? Mas a casa não está no nome dele? Lógico que ele vai ter um representante que vai lá fazer os pagamentos, vai administrar o dinheiro, vai organizar a sua vida financeira, óbvio. Mas ali consta no nome dele. Tanto a ação de alimentos consta no nome do bebezinho, representado por algum dos seus genitores ou algum outro parente ou alguém que esteja ali cuidando do bebê. E no caso do IPTU, se o bem é no nome da criança, a responsabilidade é da criança, só que não vai ser ele que vai lá pagar, tá bom? Então não confunda as ideias. Mas o bem está no nome dele, o IPTU vem no nome dele e ele vai ser, a partir do que ele recebe dos seus proventos de pensão alimentícia, ou aluguéis, ou seja,
que foi que ele vai ter essa contraprestação. Isso daqui, pessoal, não é para você surtar e endoidar, não. É só para você entender a diferença entre criação de órgão e criação de ente, tá bom? Então imagine seu filho com 20 anos, que fica mais fácil, né? Eu quis falar do bebezinho para você entender que a gente já nasce com direitos e obrigações. Seu filho tem 20 anos, comprou uma casa ou herdou uma casa, recebeu em doação, ele tem sim a responsabilidade com os pagamentos. Então ele é uma pessoa diferente de você. Tem algumas semelhanças, mas ele é uma pessoa diferente. Acontece o quê? Que ele vai ter uma personalidade jurídica própria, ele vai ter uma capacidade processual própria. Então, quando o Estado cria um ente, através da descentralização, esse ente tem capacidade jurídica, tem personalidade jurídica, tem capacidade processual, certo? Mais claro ainda, quando a gente está falando de administração indireta, você sabe que a gente sempre fala das 4, né? Autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Desses quatro entes da administração indireta, a autarquia é a que mais se parece com o Estado, porque é a única que tem a personalidade jurídica de direito público, certo? Segura a ideia. As outras 3, ou seja, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública, elas têm personalidade jurídica diferente de quem a criou, porque eles são entes, eles podem ter a personalidade jurídica que quiser, tá bom? Se quiser assim, tipo, ficou rebelde, vai ter uma personalidade jurídica diferente. Então, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública tem personalidade jurídica de direito privado. Professor, pelo amor de Deus, como é que pode um negócio desse? Como é que fundação pública, que é parte da administração indireta, como é que a empresa pública, a sociedade de economia mista, que fazem parte da administração pública indireta, eles têm personalidade jurídica de direito privado? Tem, tá? Professora, e aquela fundação pública chamada de fundação pública que diz lá nos livros que é de direito público, ou seja, ela tem personalidade jurídica de direito público. Aquela fundação pública não é uma fundação pública. Segura, calma, respira. O que é que acontece? Quando eu estou falando de fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública, que eu digo que tem personalidade jurídica de direito privado, elas estão ali, independentes, né? Fazem parte junto com a autarquia da administração indireta. Quando eu estou falando das espécies de autarquia, aí eu vou ter a autarquia comum, também chamada de autarquia ordinária. Eu vou ter a autarquia fundacional ou fundação autárquica, que é a fundação pública de direito público, com personalidade jurídica de direito público. Ela é uma espécie de autarquia. E eu vou ter aí, sabe quem? Segura. Olha só, quem é que vai estar lá como espécie de autarquia? Os territórios federais. Professor, então a gente já encontrou o território federal, porque ele não faz parte da administração pública direta. Da direta, eu tenho União, Estado, Distrito Federal e municípios. Cadê o território? Não faz parte da direta. Faz parte da indireta. É uma espécie de autarquia. Acredita? Pois é, o negócio é sério, né? Então, quando você está falando, que vem na sua prova, que você está lendo um livro, que diz lá, fundação pública com personalidade jurídica de direito público, você sabe que ali é uma espécie de autarquia. Então, vai seguir o rito da autarquia, tá ok? Quando eu estou falando de fundação pública que tem personalidade jurídica de direito privado, aí sim eu estou falando de fundação pública. Entendeu? Fechou? Por que essa diferença? Porque a autarquia é a que mais se parece com o Estado, como eu já disse aqui no começo da aula, e a autarquia, ela é criada por lei. A autarquia é a única das 4 da administração indireta que ela é criada por lei. Ou seja, as outras 3, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública, elas são autorizadas por lei. Então, eles têm que ter uma autorização e depois tem que ter um registro, certo? Então, vai ter apenas a autorização por lei. Já a autarquia não, ela é criada por lei. Entendeu?
Fechou? Muita informação, respira, toma um pouquinho d'água e volta aqui que a gente vai resolver questões referente a essa bagunça, tá certo? Ou você vai clarear de vez a sua mente, ou então vai lhe dar um norte melhor para você conseguir caminhar em relação a esse mundo de informações, tá certo? Eu te aguardo no próximo vídeo. Um forte abraço para você!